Na manhã cinzenta de 9 de outubro de 2025, o Instituto Judicial Forense de Shandong amanheceu cercado por câmeras, policiais e um silêncio que pesava mais do que as sirenes. O ar estava frio, metálico, o tipo de ar que antecede uma tempestade ou uma revelação. Dentro do prédio, um grupo de especialistas se preparava para apresentar um relatório que mudaria completamente o entendimento sobre a morte de Yi Menglong. O ator havia conquistado o público com sua doçura e presença luminosa, agora era o centro de uma investigação que se tornava mais sombria a cada página virada. O documento, selado durante semanas, foi finalmente liberado naquela manhã. Jornalistas aguardavam no corredor, murmurando entre si. A luz branca dos refletores refletia nas paredes esterilizadas do instituto. Um repórter sussurrou: "Eles dizem que o novo laudo contradiz tudo." E de fato, contradizia. O que até então havia sido considerado um caso trágico de colapso repentino, agora era descrito em termos que deixaram até os profissionais mais experientes sem palavras. Segundo as informações obtidas por fontes próximas ao Departamento de Segurança de Shandong, o novo relatório revelava indícios de manipulação física após a morte, lapsos inexplicáveis no tempo estimado do óbito e lacunas nos registros hospitalares. Havia inconsistências gritantes entre o primeiro exame e o reexame recente. Um investigador, sob anonimato, declarou à imprensa: "Algo foi alterado, e não apenas no corpo." O prédio do instituto parecia respirar um tipo de tensão viva. Dentro da sala principal, o som dos instrumentos sendo guardados e o farfalhar de papéis davam ritmo à espera. O médico responsável pela nova perícia, identificado apenas como Dr. Lin, mantinha o olhar fixo nas anotações. Seu jaleco estava impecável, mas suas mãos tremiam levemente. "Não é fácil olhar para isso duas vezes", disse ele a um colega, antes de se afastar para a janela. Fontes internas do hospital relataram que o pedido de reexame partiu de uma equipe externa enviada diretamente pela Procuradoria de Shandong. O motivo? Inconsistências no nível de rigidez corporal e sinais de movimentação indevida após o óbito. "Os números não batiam", contou uma enfermeira que participou do processo. "Havia algo fora do padrão, e todos nós sentimos." O novo relatório, obtido parcialmente por jornalistas, descrevia em tom clínico e preciso amostras comprometidas, tecidos deslocados, e vestígios não compatíveis com alta defesa. As palavras pareciam frias no papel, mas carregavam algo que não se podia apagar, a sensação de que alguém havia tentado apagar mais do que marcas, havia tentado reescrever o destino. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade despertava lentamente, alheia ao peso da descoberta. As redes sociais começavam a ferver com rumores de um relatório secreto e de uma reviravolta forense sem precedentes. Dentro do instituto, porém, o clima era oposto. O som dos passos ecoava pelos corredores longos, o chiado do ar-condicionado lembrava a respiração. Nada parecia natural. Um funcionário administrativo, que pediu anonimato, contou que na noite anterior o sistema de energia do instituto sofreu um breve apagão. "Foram só 7 segundos", disse ele, "mas nesse tempo, alguém acessou os arquivos lacrados do caso Will." Os registros de segurança confirmam: às 2h13 da madrugada, um login interno foi feito usando credenciais de um funcionário afastado. O acesso foi rapidamente bloqueado, mais tarde demais para impedir o vazamento. Pela manhã, um pendrive foi encontrado no estacionamento subterrâneo, envolto em plástico transparente. Dentro dele, fragmentos de áudio, cópias de relatórios e uma pasta chamada simplesmente de refazer. O conteúdo foi entregue à polícia. Cópias anônimas começaram a circular entre repórteres independentes. Trechos do novo laudo indicavam que o corpo de Yu apresentava marcas residuais de força mecânica posterior à morte, uma linguagem fria para algo perturbador. Os tecidos mostravam sinais de tração, dizia uma das linhas. Outro trecho mencionava distorções incomuns na rigidez e coloração anômala nos tecidos periféricos. Nenhum dos termos era conclusivo,
mas juntos formavam uma narrativa que apontava para uma única direção: interferência. A atmosfera dentro do Instituto Forense tornava-se cada vez mais pesada. Um perito confidenciou: há algo que o público ainda não sabe, e talvez nunca deva saber. Mas as vozes internas começaram a romper o silêncio. Um técnico de laboratório, visivelmente abalado, disse à imprensa estrangeira que o sangue coletado no primeiro exame não correspondia integralmente ao perfil genético de Yimenglong. O hospital negou, mas o dano já estava feito. As declarações oficiais tornavam-se contraditórias. O diretor do hospital afirmou que não há irregularidades médicas, enquanto o delegado responsável pelo caso declarou em entrevista breve: a investigação está em andamento, e novas informações serão divulgadas em breve. Um dos dois olhou diretamente para as câmeras. À medida que a manhã avançava, mais detalhes surgiam. Um repórter da Gazeta Oriental conseguiu acesso parcial ao registro do reexame e relatou que a equipe forense identificou anomalias térmicas em partes do corpo, indicando exposição prolongada a temperaturas inconsistentes com o ambiente. Outro detalhe chamava a atenção: o intervalo entre o horário declarado da morte e o início do primeiro exame superava 4 horas, tempo suficiente para qualquer tipo de manipulação. O Instituto Forense negou o envolvimento, mas uma fonte dentro do Hospital Militar de Shantung confirmou que um corpo em tais condições exigiria monitoramento imediato. Nada disso havia acontecido. O silêncio das autoridades apenas aumentava as especulações. Enquanto isso, uma equipe de jornalistas independentes começou a cruzar informações de prontuários, imagens de câmeras externas e declarações hospitalares. Em uma delas, um segurança admitiu ter visto um veículo preto sem identificação estacionar próximo ao necrotério nas primeiras horas do dia 29 de setembro, o mesmo dia em que a morte de Yu foi confirmada. O som dos teclados nos jornais coreanos e chineses misturava-se ao burburinho global. Todos queriam saber o que realmente havia acontecido, mas o que ninguém esperava era a confirmação de uma nova peça do quebra-cabeça: o áudio. Às 11h47 daquela manhã, o Departamento de Polícia Forense divulgou que havia recuperado um fragmento de voz armazenado no servidor pessoal do ator. O áudio, com apenas 8 segundos de duração, havia sido gravado na noite anterior à morte. O conteúdo não foi liberado, mas fontes da equipe de investigação afirmam que nele é possível ouvir duas vozes masculinas e uma feminina, seguidas de ruídos e uma frase interrompida. O perito responsável, ser questionado por repórteres, respondeu apenas: o som que ouvimos naquele arquivo não era de dor. Era de medo. O impacto foi imediato. Canais de notícias internacionais interromperam suas programações para cobrir o caso. O público, antes cético, agora acreditava que havia algo mais. O nome Yimenglong tornou-se o assunto mais comentado do dia em toda a Ásia. O Instituto Forense foi fechado ao público e policiais começaram a patrulhar os arredores. Dentro do prédio, o clima era de histeria contida. Os assistentes, exausto, resumiu em uma frase o sentimento geral: estamos todos com medo de descobrir até onde isso vai. Enquanto o sol se punha sobre Shantung, o relatório ainda não havia sido oficialmente divulgado, mas o que se sabia já bastava para abalar a confiança do público nas instituições. O corpo de Yu havia falado, mesmo em silêncio, e o eco de suas últimas horas ainda reverberava nos corredores frios do Instituto Forense. Naquela noite, uma repórter que acompanhava o caso escreveu em seu caderno: algo está sendo escondido. E, às vezes, o que é escondido grita mais alto do que qualquer verdade. O caso Yimenglong deixava de ser apenas uma tragédia pessoal para se tornar um espelho da escuridão que habita por trás dos refletores da fama. Por trás de cada linha do novo laudo, havia mais do que evidências. Havia uma história que alguém estava desesperado para manter enterrada. A chuva fina começou a cair sobre Shantung na noite seguinte à divulgação parcial do relatório. As luzes da cidade tremeluziam, refletidas no asfalto úmido, e o ar parecia conter uma tensão que não se dissipava desde o amanhecer. Dentro do Instituto Judicial Forense, o ambiente era quase fúnebre. Os peritos evitavam se encarar,
como se o simples contato visual pudesse despertar algo que preferiam não compreender. Lá fora, jornalistas se amontoavam sob guarda-chuvas, esperando o próximo vazamento, o próximo fragmento da verdade que todos sabiam existir, mas que ninguém ousava pronunciar por completo. Enquanto a imprensa tentava decifrar as entrelinhas do relatório, a divisão de crimes digitais da polícia trabalhava em silêncio. Às 21h32, uma mensagem cifrada chegou à mesa do investigador-chefe An Rui. Recuperamos parte do backup original. Dentro do pacote digital estavam os logs do servidor pessoal de Imenglong e fragmentos de vídeos e áudios que, até então, haviam sido apagados. Entre os arquivos restaurados, chamou a atenção, um trecho de filmagem de segurança do portão lateral da residência do ator. A imagem era granulada, mas clara o bastante para revelar que, às 8h36 da noite anterior à morte, um homem de casaco escuro entrara pelo portão lateral. Outros dois seguiram depois. Às 10h28, o vídeo se interrompia bruscamente. Quando voltava, 15 minutos depois, a imagem estava distorcida, e o áudio, substituído por ruído estático. O técnico que analisava o material comentou: "Não é uma falha natural. Alguém editou isso manualmente." O silêncio que se seguiu à frase foi tão pesado quanto a própria gravação. Na madrugada do dia 10, a Gazeta Oriental publicou uma reportagem exclusiva, citando fontes internas da polícia que confirmavam a existência de DNA de múltiplas pessoas no local onde o corpo de Yu havia sido encontrado. Nenhum nome foi revelado oficialmente. A matéria insinuava que entre os vestígios estavam pessoas do meio artístico e membros da equipe de produção de um filme recente. O público entrou em frenesi. As redes sociais explodiram com especulações e teorias. Ele sabia demais? Estava investigando algo? Foi silenciado? Perguntas pipocavam em fóruns e canais de notícias. Dentro do instituto, o pânico se tornava quase palpável. Um perito, identificado apenas como Casal, desapareceu após deixar uma mensagem enigmática em seu computador: "Não somos apenas observadores, somos parte da história que fingimos analisar." Quem o viu desde então? Fontes policiais confirmaram que os investigadores encontraram uma pasta oculta nos arquivos forenses, marcada com a inscrição "Proibida divulgação pública." Dentro dela, um documento enumerava 17 nomes ligados à noite da morte. 5 desses nomes coincidiam com amostras genéticas encontradas no local. As ordens superiores eram claras: sigilo absoluto. No entanto, a existência dessa lista vazou, e a imprensa começou a cercar estúdios, agências e residências de celebridades, tentando identificar quem estava envolvido. Enquanto isso, o Hospital Central de Shantung se tornava foco de outra linha de investigação. Uma enfermeira afirmou, sob proteção de anonimato, que o corpo de Imenglong fora reencaminhado 2 vezes antes de ser liberado para o primeiro exame. "Recebemos instruções diretas para atrasar a entrega", disse ela, mas ninguém explicou o motivo. O registro eletrônico do hospital mostrava lacunas de horário, e um código de acesso de nível administrativo havia sido usado por alguém que não trabalhava mais ali. A repórter independente Meian acompanhava o caso desde o início. Conseguiu entrevistar um ex-funcionário do Instituto Forense. O homem parecia exausto, os olhos fundos, a voz trêmula. "Algo que não consta no relatório", disse ele. Uma segunda autópsia foi realizada às pressas, antes da divulgação pública. O motivo oficial era revisão técnica, mas o que vimos não foi técnica, foi medo. Medo de que algo escapasse. No mesmo dia, a Rede Nova Ásia divulgou um áudio supostamente vazado de uma conversa entre 2 policiais: "Eles querem encerrar isso logo. E o laudo vai sumir." Como sempre, o governo não comentou, mas a reação popular foi imediata. Protestos começaram a se formar diante do Instituto e do Departamento de Polícia. Cartazes com a frase "Deixem o Yu descansar com a verdade" cobriam os portões de ferro. Dentro do prédio, o delegado An Rui tentava manter o controle. Ele sabia que o caso havia ultrapassado qualquer limite burocrático. "Agora é uma guerra entre o que é certo e o que é permitido", disse ele à sua equipe. Nas redes,
Perfis falsos começaram a compartilhar trechos do relatório que jamais haviam sido publicados. Um deles mencionava a presença de traços químicos desconhecidos nos tecidos musculares de Hill, sugerindo possível contaminação deliberada. Outro trecho indicava que o tempo estimado entre o trauma e a morte era maior do que o registrado, o que implicava que ele permaneceu vivo por horas após o incidente inicial. A tensão atingiu o ápice quando um vídeo anônimo foi enviado a diversos veículos de comunicação. O arquivo, intitulado Testemunha, mostrava um corredor do hospital iluminado por luzes intermitentes. Ao fundo, uma voz feminina dizia: "Ele não devia estar sozinho naquela noite." O vídeo terminava abruptamente. Sua autenticidade foi confirmada por peritos digitais. Dias depois, a repórter Mean desapareceu. Seu último e-mail, enviado a um colega de redação, dizia apenas: "Há mais corpos." O caso Yu é só o começo. O país mergulhou em histeria coletiva. Os programas de TV transmitiam debates intermináveis, enquanto as autoridades insistiam em negar qualquer irregularidade. Ainda assim, nas ruas, o povo exigia respostas. O nome de Ian Menglong tornara-se símbolo de uma verdade enterrada, uma ferida aberta que ninguém conseguia fechar. Na segunda semana de outubro, o Instituto Forense foi colocado sob intervenção federal. Todos os funcionários foram afastados. O novo diretor assumiu o comando. Em sua primeira coletiva, ele afirmou: "Reabriremos o caso. Nenhuma morte deve permanecer envolta em sombras." Mas quando um jornalista perguntou sobre o desaparecimento dos arquivos originais, desviou o olhar e respondeu: "Alguns documentos foram danificados. Estamos tentando recuperá-los." Naquela mesma noite, uma equipe policial encontrou uma caixa de metal enterrada no jardim lateral do instituto. Dentro dela, havia páginas queimadas, fotografias manchadas e um pendrive preto. No dispositivo, um único arquivo de texto: "Não foi acidente. Foi ensaio." O conteúdo nunca foi divulgado. Rumores dizem que o documento descrevia uma experiência de filmagem ocorrida dias antes da morte de Hill, envolvendo cenas de tortura psicológica destinadas a um novo projeto cinematográfico. O texto terminava com uma linha datada: "O personagem se tornou real." Desde então, ninguém mais dorme tranquilo em Shantung. A cada novo vazamento, a verdade parece se aproximar, e ao mesmo tempo, afastar-se como uma sombra viva. Os fóruns discutem quem teria interesse em destruir as provas, outros acreditam que o próprio Hill descobriu algo que o condenou. Em meio ao caos, a repórter substituta da Gazeta Oriental publicou uma carta aberta, escrita com tom quase confessional: "Que descobrimos não é apenas sobre a morte de um ator, é sobre o sistema que transforma vidas em espetáculo e silêncio em moeda." E o Menglong não morreu em vão. Morreu tentando escapar da ficção que o engoliu. Quando o relógio marcou meia-noite, o instituto voltou a mergulhar em silêncio. Ninguém sabia se a investigação continuaria ou seria abafada novamente. Mas, no fundo, todos compreendiam que a história estava longe de terminar. Corredor do hospital, um segurança jurou ter ouvido um som vindo da ala lacrada onde o corpo havia sido mantido. Passos lentos, arrastados, seguidos por uma voz baixa sussurrando: "Ainda não acabou." A reportagem termina com a última frase do investigador An Rui, dita ao deixar o prédio sob a chuva fina: "A morte de Ian Menglong foi um espelho da nossa própria corrupção. E até que olhemos para dentro, o caso nunca estará encerrado." As luzes de Shantung continuavam acesas naquela madrugada, refletindo nas poças de chuva o mesmo brilho frio das lâminas de bisturi. Em algum lugar entre o medo e a verdade, o nome de Ian Menglong ainda ecoava, como um chamado, como uma confissão, ou talvez, como uma promessa de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, um dia voltaria à superfície.